Olá, navegantes da saúde. Aqui quem fala é a Érica, neurocientista diretamente da França, e a minha linha de pesquisa é sobre parasitas, metais pesados e disbiose intestinal. Hoje vai ser mais um bate-papo. Depois de um tempinho sem aparecer, gostaria de contar o porquê que eu decidi trabalhar com essa linha de pesquisas. Tem tudo a ver com a minha história de vida. Eu vou contar para você hoje o que aconteceu que me trouxe até aqui. Então, a história é um pouco longa, eu vou resumir, e tem partes dessa história que foram tão traumatizantes que eu não lembro, eu apaguei da minha memória, mas eu vou tentar estabelecer aqui uma linha de pensamento para contar para vocês como foi. O ano era de 2003, 2004. Eu estava no penúltimo ano de medicina veterinária lá em São Paulo e eu comecei a apresentar aumento de linfonodos aqui na região clavicular, e eram umas bolinhas do tamanho de uma azeitona, que levantavam e sumiam, levantavam e sumiam. E era sempre do lado direito, né? Eu sentia, principalmente aqui nessa região, e aí depois começou a aumentar para debaixo do braço. E eu estava frequentando, indo visitar um médico que dizia: você é muito jovem para ter câncer, isso daí deve ser alguma doença infecciosa transmitida por animais. Vamos acompanhando com sorologias a cada 6 meses para ver o que acontece. E eu era jovem, eu estava muito focada em trabalho, focada em estágio obrigatório, e nem me dei conta, nem pensei, vamos ver uma segunda opinião, né? E fui indo nessa, né, de procurar através da sorologia, e foi espalhando. E era muito esquisito, porque ela aparecia e sumia, aparecia e sumia. E aí eu comecei a sentir debaixo do braço, comecei a sentir na virilha do lado direito, e quando apareceu na virilha, eu tive uma crise de febre. E olha, gente, eu nunca tive febre na minha vida. Nem quando eu era criança. Quando eu ficava doente, acontecia o contrário, que eu sou esquisitona. A temperatura caía para 34, 35, quando eu ficava doente. E dessa vez deu febre. Então eu falei, nossa senhora, deve ser alguma coisa muito diferente ou grave para me dar febre. E eu tive vômitos. Eu falei assim, deve ser Helicobacter, devo estar com infecção no estômago, vou num gastro. A sorte é que eu fui no gastro, marquei lá em São Caetano, onde eu morava, com o médico de família, porque minha família sempre teve problema gástrico, e isso explica muita coisa até. Ah, eu já ligava e marcava direto a consulta e a endoscopia para ganhar tempo, né? Quando eu cheguei, o doutor ele veio para fazer uma avaliação inicial, um exame físico. Ele tocou nos meus linfonodos e falou assim: Nossa, você tá com isso há quanto tempo? Eu falei: já faz uns 2 anos. E aí expliquei para ele a história do doutor, que pedia sorologias e tudo mais e nunca dava positivo para nada. E aí ele falou assim: Olha, quer saber uma coisa? Você não vai fazer endoscopia hoje. Você vai passar em consulta com uma colega médica minha hoje, uma hematologista. Eu, ok, mas sem desconfiar de nada. Ele ligou para ela na minha frente e falou: doutora, estou aqui com uma paciente com linfadenomegalia generalizada, aumento de linfonodos, né? Você pode atender ela agora? E a resposta foi positiva, provavelmente. Ele me passou o endereço e fui lá, linda, feliz, bela, cantando, andando e dançando no meio da rua. E aí cheguei no consultório dela, ela me examinou, pediu alguns exames de sangue, né? E falou assim: Olha, era uma terça-feira, você tá ocupado essa semana? E eu disse: Não. Eu falei: Então, eu posso agendar uma biópsia para você no hospital? Pode sim. E sem me tocar, nossa, eu era tão desligada, perdida. E aí contei para os meus pais, eles ficaram muito, muito preocupados, né? E falaram: a gente tem que ir junto, né? Você vai ser anestesiada. Eu, talvez, não sei. Enfim, fui lá no hospital para fazer a biópsia. Eles fizeram a biópsia aqui nessa região, tiraram o linfonodo. E aí foram 20 dias de espera até o dia do diagnóstico. Me ligaram do hospital, onde eu fiz essa cirurgia,
para ir buscar o laudo com o doutor que fez a cirurgia. Eu estava lá na fila de espera, na sala de espera, né, aguardando ele ser chamada, fui chamada. Ele estava falando no telefone quando eu fui chamada e na mesa dele tinham vários papéis, tinha uma pilha de laudos e virados para ele, né? E eu li de ponta cabeça, linfoma de Hodgkin grau avançado. E tudo bem, fiquei esperando, né? Quem imagina, aquilo não era meu, não é para mim. E aí, quando o médico desligou o telefone para falar comigo, ele virou a pilha de papel assim para mim. Ele, então, resultado não deu nada bom. Você está com linfoma de Hodgkin. Agora você vai precisar falar com seus pais, vai precisar marcar consulta com um oncologista e iniciar o tratamento. E aí você vai ser conduzida da forma que. E aí, assim, eu não escutei mais nada. Eu não lembro mais nada do que ele falou. Eu não lembro direito como eu saí da sala dele. Eu sei que eu fiquei chocada. Chocada, como, tipo, começou a vir tudo na minha mente, assim, né? E aí passamos por uma fase de luto, de a descoberta da doença, né? A fase seguinte foi muito difícil também, porque a gente precisou começar a correr atrás, né, de resolver o problema. Então, nós passamos com um oncologista indicado por amigos médicos de São Paulo. Eu morava em São Caetano, e quando a gente fala de São Paulo, é no São Paulo Centro, né? A gente morava meio na província, interior. Então, passando em consulta com ele falou assim: ó, vamos precisar de uma biópsia do teu osso para saber se não tem metástase, se não espalhou. E a gente aproveita e instala o Portocat, que é um catéter, para facilitar o tratamento, porque as minhas veias não vão aguentar. Eu, ok, né, meio incrédula, meio resistente, com medo, enfim, eu era jovenzinha. Tudo que eu pensava era, vou ter que mudar todos os planos da minha vida. Eu estava com tudo planejado para seguir a carreira de médica veterinária de animais silvestres, né? Tava tudo indo para longe, fazer estágio, eu tive que desmarcar tudo. Era só o que eu pensava nessa época. E coisa, cabeça de jovem. Então, a gente foi pro dia de fazer a biópsia, né? Fiz anestesia geral, aproveitou para fazer anestesia geral, ainda bem, porque a biópsia é muito dolorida. E então eles colocaram o catéter aqui, vou até mostrar para vocês a cicatriz, eu não sei se vai dar para aparecer, dá assim, ó, aqui. Aqui foi minha filha que me mordeu. Aqui, ó. Então foi aqui e por aqui era onde eles espetavam a agulha para fazer a quimioterapia. Esse catéter ele subia para o pescoço. E aí nós iniciamos o protocolo de quimioterapia inicial. Eu estava bem esperançosa, eu vou vencer essa doença, estava com essa mentalidade, né? E os primeiros 6 meses, olha, francamente, foram bem tranquilos. Eu não tive sintomas quase, senti um pouquinho estranha, mas de boas. Eu saía, eu bebia com os amigos, meu cabelo não caiu nos 6 primeiros meses, deu tudo certo. Eu acho que era tudo a cabeça, sabe? Que tava, a mente estava segurando. Chegou no final dos 6 meses e assim, fazendo exames corriqueiros para ver se estava evoluindo ou não. No final dos 6 meses, o médico falou assim: não está funcionando, vamos ter que aumentar de nível aí e dar uma droga mais pesada, mais difícil. E aí meu mundo caiu. Aí a esperança foi toda embora. Eu tinha que ficar internada no hospital 4 dias seguidos, fazendo uma série de quimioterapias e saía de lá, nossa, destruída. Pura sensação de envenenamento. Se você quer saber o que é ser envenenada, é só fazer uma quimioterapia. E eu sentia aquilo destruindo meu organismo de dentro para fora, sabe? É muito ruim. E aí eu sim, passei muito mal, meu cabelo caiu, eu inchei, eu fiquei inchada, inchei. Existe essa palavra, agora eu nem lembro mais. 20 quilos de inchaço. Não conseguia comer nada, estava muito mal, e nisso eu já tinha me formado na medicina veterinária, eu estava começando a minha carreira profissional, e aí eu só conseguia trabalhar uma semana por mês, mais ou menos.
porque as outras 3 semanas eu ficava passando mal. Então foi muito difícil e foi um período, assim, com que eu vi muitas coisas nos hospitais, por parte dos profissionais que é inacreditável, sabe, é por Deus que a gente sai viva de um negócio desse. E vale a pena dizer que eu não tenho remorso, nem raiva nenhum contra os profissionais que fizeram parte desse processo, né. Mas, tem algumas coisas que são realmente muito revoltantes. Enfim, passada essa fase horrível de tratamento, com acompanhamento através de exames de imagem, com bastante radiação, eu estou enfatizando porque depois eu vou falar sobre isso. O câncer cedeu e o médico ficou contente, e aí chegou num patamar que ele disse: "Ok, para mim tá bom, vamos parar e ficar só observando". Aí para mim foi a lei áurea. Eu me senti livre de algemas e passei a me recuperar, a fazer planos novamente. E a cada vez que eu precisava ir no Hospital do Câncer fazer o exame para saber se estava ainda bom, eu tinha muito medo, mas eu tentava manter minha mente positiva, sabe? Tentava seguir com a vida. E aí se passaram uns 3 anos e pouquinho, e num dos exames de rotina apareceu o câncer de novo aqui na região do mediastino. E aí veio a pior notícia de todas, né, que eu ia ter que voltar a fazer aquela série de envenenamento tudo de novo. E, e aí, tive que ser anestesiada para trocar novamente o catéter. E aí eles começaram uma nova série via internação de quimioterapia mais forte ainda, mais destruidora. Eu tinha infecções de urina recorrentes. Eu tinha que toda hora fazer transfusão de sangue no hospital. Às vezes eu estava com uma amiga no shopping, me ligavam, Érica, você está sem sangue, vai fazer transfusão agora. Ah, não pode esperar até amanhã? Não, até amanhã você não está viva, tem que ir agora. E então eu tinha sempre essas, né, más notícias, e para fazer a transfusão de sangue era muito difícil, porque minhas veias estavam muito fracas e às vezes eu tinha que ficar 4, 6, 8 horas no hospital, com diversos profissionais me espetando o pescoço, o braço, tentando na barriga, tentando na perna, tentando nos pés. Nossa, veia do pé, Senhor do céu. Que dor, que dor. E não conseguindo, sabe? Era muito horrível, muito horrível. E foram meses dessa forma também, talvez anos. Acho que foram anos, né? Porque eu fazia o tratamento e esperava meu corpo recuperar, e aí tinha que fazer de novo. Passaram-se anos. E chegou no momento de, depois de vários anos fazendo essa quimioterapia, que o médico chegou para os meus pais e falou assim: não funciona mais. O câncer não tem mais cura, tudo que eu podia tentar eu já tentei, falando que eu tinha uma porcentagem bem baixa de vida e que eu poderia fazer tratamento paliativo para aumentar um pouquinho a longevidade, o tempo de vida aqui na Terra, ou que eu poderia participar de um projeto que era ainda um pouco experimental, de jovens médicos que estavam fazendo teste de transplante autólogo. E aí eu já estava muito em paz, sabe? Se eu tivesse que morrer, eu já estava muito em paz, já tinha aceitado, já estava tranquila com essa ideia. Eu sentia que eu já não estava precisando deixar nada para trás, sabe? Que eu podia ir embora, que eu não ia poder mais era passar por isso de novo. E então, assim, vendo o desespero dos meus pais, dos amigos, fazendo pressão, eu acabei cedendo e para fazer esse procedimento aí experimental, que se chama transplante autólogo. Então, para isso, eles tiveram que estimular a minha produção de células tronco, então eu tinha que fazer injeções na minha barriga. Não lembro se era todo dia, tem muita coisa que eu já não lembro mais. E aí eu fui coletar essas células tronco numa máquina que parecia uma máquina de hemodiálise, e eles coletaram, e aí marcamos o dia de início do tratamento.
O que seria esse tratamento? Eu ia ter que ficar isolada dentro de um quarto de hospital, só minha mãe ia ficar comigo, hospedada lá, ninguém ia poder entrar, ninguém ia poder sair. E eles iam fazer uma quimioterapia tão forte, tão radical, que ia matar todas as células do meu sistema imunológico, tudo, zerar, resetar. E em seguida, assim que terminasse esse procedimento de reset, eles iam introduzir a célula tronco e ficar na torcida para que essa célula tronco colonizasse a minha medula óssea. E foi assim que aconteceu. Nós entramos, eles trocaram um catéter por um catéter que ficava os dois canudos assim para fora do pescoço. Iniciaram o tratamento, nem preciso dizer que esse tratamento foi insano, diabólico. Foi a coisa mais, meu Deus, a coisa mais horrível, horrível. Se você tem câncer e está escutando essa história, não se assuste com o que eu vou contar aqui. Que eu sei que é chocante e desesperançoso, mas escuta até o final, porque eu tenho uma coisa para te falar que você nem vai precisar passar por isso, entende? Não escuta o que eu estou falando aqui, mesmo se seu câncer é terminal, não perca esperanças, porque eu tenho algo para dizer que eu gostaria que alguém tivesse me dito quando eu tive o diagnóstico, sabe? Então eu passei por essa série horrorosa de quimioterapia aniquilante, e não consegui comer nada durante 20 dias, a minha boca ficou cheia de feridas. Vinha um dentista aplicar laser por dentro da boca para diminuir as feridas. O máximo que eu conseguia abrir a boca era assim, ó. Ele colocava a canícula dele lá para aplicar o laser e era o máximo que eu conseguia abrir. Na mesma época que eu estava fazendo esse procedimento experimental, outras pessoas estavam fazendo também e todas morreram, menos eu. E aí tem coisa, né, gente? Quando a gente recebe uma segunda chance dessa, é por um propósito. E esse propósito era. Eu fiquei buscando por muito tempo, mas eu tinha muito medo de tocar nesse assunto, porque isso mexia muito comigo. Foi um trauma muito grande, né? E então aí deu certo. O transplante autólogo. Eu saí do hospital e eu comecei a fazer radioterapia aqui na região do mediastino. A radioterapia, o procedimento em si, para mim, foi tranquilo. Tive consequências na tireoide, ele queimou minha tireoide, ele queimou parte do meu pulmão, então eu tenho sequelas respiratórias até hoje por causa disso. Mas assim, não foi desagradável como a quimioterapia. Era só muito constrangedor, porque nós tínhamos que, na radioterapia, eles te riscam inteirinha de canetinha, eles fizeram uma tatuagem aqui, 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 um pontinho, que era por onde eles se guiavam, e eles riscam a gente de canetinha e a gente tem que ir num horário X lá todo santo dia e receber essa radiação. Bom, depois do tratamento eu tive muitas sequelas na saúde, eu tive gigantomastia, primeiro eu tive 6 meses a 8 meses de menopausa. Meu ciclo menstrual parou e eu entrei na menopausa. Depois eu começou a voltar e eu tive gigantomastia. Minhas mamas se desenvolveram. Eu tive que fazer uma cirurgia para tirar 2 quilos de cada lado. Não, 2 quilos no total. 2 quilos no total. Não, era 2 quilos de cada lado. Sim, sim. Foi muito que foi tirado. Eu tô falando, minha memória ela é muito fraca sobre o que aconteceu. Eu tinha alergias de pele nessa região aqui que eu fui queimada pela radioterapia, que também nenhum médico resolvia. Fiquei com uma tosse crônica que nenhum médico resolvia. O inchaço era demais, minha intoxicação do fígado estava muito forte. Eu tinha lapsos de memória muito graves. Eu não conseguia trabalhar porque eu marcava consulta com as pessoas, que eu sou veterinária, quer dizer, naquela época eu trabalhava com isso. E eu não lembrava de ir na consulta, mesmo marcando em tudo quanto é lugar. Eu não conseguia segurar as coisas caíam das minhas mãos. Então eu fiquei com muitas sequelas neurológicas e físicas, né? E com o tempo eu fui me tratando, fui me curando, fui buscando soluções, porque a medicina convencional não me dava soluções.
E eu fui pesquisando, até que eu tive um momento eureka. E fui induzida a pesquisar muito sobre um assunto que chamou a atenção, que começou pelas doenças crônicas, pela desbiose intestinal, pela importância da microbiota intestinal em todas essas doenças, e isso foi me conduzindo para outras coisas, né, para outros estudos, me chamou a atenção os metais tóxicos, como nós somos contaminados no dia a dia, e todos os sintomas ligados aos metais tóxicos eram clássicos, e eu tive todos quando criança. Depois fui conduzida para uma outra coisa conectada, que é sobre os parasitas, e eu vi que todos os sintomas de parasitose eu tinha todos quando criança, e aí todas essas três coisas sendo conectadas ao câncer, e isso me levou a crer, e foi provado através de profissionais, de depoimentos de pessoas que trataram e curaram seus cânceres, que o meu câncer poderia ter sido curado com um tratamento de desparasitação e desintoxicação. E aí é isso que eu quero trazer para vocês aqui. O meu objetivo aqui é passar essa mensagem. Isso foi tão forte para mim, isso foi tão significativo, que juntamente com uma sócia abrimos uma empresa de suplementos nutracêuticos para tratar pontualmente essas duas coisas, a intoxicação e os parasitas. Eliminar essas duas coisas. Porque realmente, gente, é essa lição que ficou. Todo e qualquer câncer tem como base metais tóxicos e parasitas. Então, assim, a minha dica meu conselho é, antes de começar todo o seu tratamento, ou mesmo se você já estiver em tratamento, faça uma boa desparasitação e uma boa desintoxicação e veja como que vai ficar. Às vezes você consegue resolver o seu problema mais rápido do que você gostaria e de forma indolor. E se você não acredita em mim, pesquisa na internet por depoimento de pessoas, especialmente nos Estados Unidos, que começou uma onda muito grande de uso de fenbendazol para tratamento de câncer, de ivermectina. Veja as pessoas, a história delas de câncer de estágio 4, terminal. Eu sei que muita gente vai me criticar, vai falar assim, ai, mas não tem comprovação científica. É lógico, gente. Quem financia as pesquisas científicas são as grandes indústrias farmacêuticas. Eles não querem parar a venda de quimioterápicos, que eles ganham muito dinheiro com isso. Então, vamos abrir a mente, vamos sair da Matrix e encontrar uma forma mais saudável e menos violenta de tratar o seu corpo. Vou deixar o link aqui na descrição desses produtos que estão inclusive na promoção de Black Friday, né? Mas vão estar sempre os links de promoções ou não aqui na nossa descrição, tá bom? Então é isso, gente. O vídeo foi um pouco longo, peço desculpas, mas essa foi uma história verdadeira e explica o porquê estou aqui falando com vocês. Tchau, até mais.